apesar do aumento com a arrecadação das multas, a gente percebe que aqui em São Paulo a CET está com a maioria das câmeras quebradas, os semáforos também têm muitos problemas, as ruas esburacadas. Dá uma olhada nesse off. O número de multas aplicadas aos motoristas de São Paulo disparou. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 6 milhões. Cerca de 160 mil motoristas foram notificados porque atingiram 20 pontos ou mais na carteira de habilitação. Quando isso ocorre, o motorista fica impedido de guiar. O motorista pode tentar recorrer e apresentar sua defesa, mas se perder, pode ter a carteira suspensa entre 1 e 12 meses e tem que voltar para a sala de aula para fazer um curso de reciclagem. O Ministério Público de São Paulo solicitou que a Prefeitura explique o aumento no número de multas aplicadas e mostre para onde está indo o dinheiro arrecadado. Doutor Eduardo já está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, querido? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Sempre bem, né? Ah, sim. Temos sempre que estar bem, né? Agora vamos falar sobre esse aumento enorme na arrecadação. Sei que você tem os números aí para que a gente se revolte um pouquinho mais, porque estão realmente tirando bem mais dinheiro do nosso bolso com essas multas e tudo mais. Só que a gente não está vendo a contrapartida, que seria o quê? Melhoria nas questões do trânsito da nossa cidade, que a gente sabe que é um caos absoluto. As ruas continuam esburacadas como um queijo suíço, os semáforos continuam dando problema só de ver a nuvem chegar, menos agentes nas ruas também. Como é que pode arrecadar mais dinheiro sem menos agentes também? Explica pra gente essa equação que não fecha. Regiane, eu particularmente gosto muito de estatística, de pesquisas, porque quando você tem uma estatística, quando você tem informações, você consegue fazer uma radiografia da cidade. Ter uma opinião, né? Isso só acontece como, de fato, quando se apresenta esses números. Por parte da prefeitura, geralmente, esses números são manipulados. Assim como, eu ia dizer isso, assim, quando eles são idôneos, né? Aí a gente assim como gosta, a questão, né, das estatísticas apresentadas pela Secretaria de Segurança Pública, quando se trata em matéria de segurança de trânsito, que também é uma segurança, que ela não só serve para poder monitorar o trânsito, mas, sobretudo, também ajuda no combate e prevenção de crimes, sobretudo. Então, quando você percebe de que o atual prefeito pega um sistema de monitoramento da cidade de São Paulo, onde você atinge 89% do monitoramento funcionando. E no seu terceiro ano de mandato, percebe-se que não chega a 25% e que, obviamente, ou quase 50% dos equipamentos deixaram de funcionar de forma adequada. Obviamente, a luz, ou seja, a luz amarela acende. Então, e é o que está acontecendo. 89% no início da gestão Haddad, 89% das câmeras de monitoramento da cidade e da CT estavam funcionando. O ideal seria 100, mas ok, ele pegou numa realidade bem até aqui aceitável. 3 anos depois, um pouco mais de 20% dessas mesmas câmeras estão funcionando. Quer dizer, um visível sucateamento de todo o nosso equipamento, né? É o diagnóstico que nós fazemos. Ou seja, e além disso, você tem uma cidade que cresce a cada dia, né? Ela é uma cidade realmente que é difícil de você parar esse crescimento dela. E aí você percebe que, ao invés de você aumentar os agentes de trânsito, você diminui a quantidade de agentes, ou seja, alguma coisa está errada, né? Então, só nós conseguimos diagnosticar e perceber essas questões quando você faz uma radiografia da cidade. Além, sem falar em outras questões, nós estamos falando de monitoramento de trânsito, esse monitoramento também ajuda, por exemplo, na questão de manutenção das vias, né, dos logradouros. Então, tudo isso acaba atingindo diretamente, porque você não tem um controle da cidade. E a cidade de São Paulo, pelo tamanho dela, ela só pode ser monitorada através do sistema eletrônico. Claro. Você não tem como passar o tempo todo com agentes de trânsito verificando. Não. Então, essa questão é realmente algo que nos preocupa demais e que nós percebemos que a cidade está retrocedendo, né? A cidade, na verdade, ela não está avançando, né? Lembra de que falamos durante muito tempo a questão dos semáforos inteligentes, né?
isso está parado, né? Não avançou. Aquilo que era o ideal, hoje, você tem 1% mais ou menos, aproximadamente 1% dos semáforos inteligentes na cidade toda. Tá. Onde era para ter praticamente 1.600 e poucos semáforos, você tem 1%, não passa disso. Né? E por que isso? Qual a razão? Segundo a própria prefeitura alega, o Tribunal de Contas do município barrou a questão das licitações. Aí vem uma questão, por que barrou as questões da licitação? Porque, na verdade, as licitações elas estavam sendo feitas de forma equivocada, de forma inadvertida, ou seja, alguma coisa foi constatado, né, por aqueles que estão lá no Tribunal de Contas que havia algo irregular, né, ou ilegal, alguma coisa nesse sentido. Então, nós percebemos que a cidade ela vem realmente recuando, ou ela que não a vem gente avançando. não tinha dinheiro naquele momento para fazer esse tipo de investimento. Mas agora fica difícil alegar uma questão como essa, já que você tem aí também o número de quanto se arrecadou nesse ano com multas na cidade. Né? Olha, até esse mês, agora no mês de agosto, foi arrecadado mais de 600 milhões em multas, né? Ou seja, e Só em multas, fora todos os impostos que a gente paga para ter os nossos carros também rodando nas ruas. E esse dinheiro de multa, segundo o Código Nacional de Trânsito, ele tem um destino, ou seja, é moeda carimbada. Por que carimbada? Porque, na verdade, ela tem que ser revertida para a educação de trânsito. Dentre elas, o próprio monitoramento de trânsito também. Ou seja, o monitoramento pode entrar nessa questão. Então, se você arrecada 600 milhões, né, há uma previsão de quase 100 milhões para ser gasto com a questão de semáforos. Nós sabemos que bate uma chuva, você cai uma chuva aqui, para tudo. Né? Por quê? Porque, na verdade, você não tem aqueles semáforos inteligentes. E o que é um semáforo inteligente, na verdade? Semáforo inteligente é justamente para você viabilizar, melhorar o trânsito. Então, por exemplo, você controlar o semáforo a longa distância. Você pega, né? Por exemplo, a Avenida Paulista, que tem vários semáforos um atrás do outro. Quando você tem um semáforo inteligente, ele vai tendo a sequência da abertura. Então, ele abre o primeiro, logo em seguida abre o segundo. Para que o trânsito tenha vazão. Para que ele possa fluir. Então, quando você não tem esse semáforo inteligente, ele vai para o analógico. Então, você manda um quarteirão, para. Aí, daqui a pouco, você espera o semáforo abrir. Aí, você anda mais um quarteirão. Isso, na verdade, inviabiliza, aumenta o congestionamento na cidade. Claro. Então, o que precisa? O gasto em combustível, a manutenção do veículo. Tudo. Há um impacto, obviamente, na cidade de São Paulo, e o gasto de dinheiro público por falta de gestão, por falta de administração, por falta de planejamento. E nós estamos no 3º ano de mandato, né? Já era para ter resolvido isso. Já teve tempo, né? Agora, é engraçado a gente olhar, que é engraçado e triste, na verdade, a gente olhar para esses números, né? Até agosto entraram nos cofres municipais 612 milhões de reais, como o doutor Eduardo acabou de falar, pelo pagamento de autuações. Um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, né? E o maior valor em 10 anos, o maior valor em arrecadação de multa dos últimos 10 anos. Agora, não é à toa, quando a gente continua olhando para essa pesquisa que você viu também, que o maior índice de arrecadação dentre todas as infrações seja justamente no excesso de velocidade. E é interessante que agora a cidade está tendo diminuição de velocidade em praticamente todas as vias, nas principais artérias da cidade. Quer dizer, ou não é para arrecadar mais dinheiro? O prefeito de uma cidade, ele necessariamente precisa de gostar de estatística. Ele precisa olhar, ele precisa entender. Aquele que realmente não olha e não vê e não gosta de estatística, ele não pode gerir uma cidade. Não, de jeito nenhum. Certeza. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre reforma ministerial. Tá bom, doutor Eduardo? Até já. A gente vai falar sobre, claro, o anúncio da presidente ontem, né, sobre essas horas, sobre qual será o reflexo dessa reforma ministerial para a presidente Dilma Rousseff e para o governo dela. Será que ela garante uma maior governabilidade a partir de agora? A gente vai saber, antes de mais nada, a opinião do João Alexandre Pechansky. Ele é professor em ciência política da Faculdade Casper Libero. Dá uma olhadinha. O conjunto de medidas e mudanças ministeriais que a presidente Dilma Rousseff anunciou nesta semana não pretende, de fato, adaptar a equipe a uma necessária política que reverta a crise econômica ou que estabeleça novas prioridades em políticas sociais. É um conjunto de medidas que pretende garantir a sobrevivência política da presidente. As condições para o impeachment estão dadas, a oposição e a presidente sabem disso. Crise econômica, no Brasil ela se alastra. Escândalos de corrupção. No Brasil, todo dia temos um novo capítulo sobre isso.
protestos sociais, por mais que tenham arrefecido nesse momento, estiveram muito presentes e ainda marcam o cenário político e desalinhamento entre o executivo e o legislativo. E é exatamente sobre esse ponto que a presidente Dilma Rousseff tenta tocar com essa mudança ministerial. Ela tenta trazer para o seu lado uma base heterogênea e bastante indisciplinada do PMDB, deu-lhes tudo o que era possível dar, principalmente o Ministério da Saúde, colocando no Ministério um político que reverte as posições históricas da própria Dilma Rousseff em relação à saúde. Ela desmantela com essas mudanças ministeriais as políticas de direitos humanos, algumas políticas sociais, e o reflexo desse conjunto de mudanças é que a política no momento, por mais que garante custe o que custar, corte o que cortar, a governabilidade de Dilma Rousseff não deixa intocável aquele que mais precisa ser preservado, a população pobre. Você deixa de ter do seu lado um conjunto de aliados institucionais que vão garantir uma defesa das conquistas e garantias sociais para as pessoas mais vulneráveis em situação de crise econômica. Deixa eu agradecer, então, antes de mais nada, ao professor João Alexandre Pechansky, que é professor de Ciência Política da Faculdade Casper Libero. Obrigada pela participação. Você concorda com o professor, então, doutor Eduardo, que essa economia de 200 milhões de reais que vai ser feita é só uma consequência de todo esse reagrupamento, né? Esse jeitinho que ela está dando nos ministérios para garantir uma maior governabilidade? Eu acho que antes tarde do que nunca. Que eles não estão preocupados com a economia, na verdade, sim com a sobrevivência dela ali? O que eu vejo, a leitura que eu faço, que primeiro é essa reforma, eu concordo plenamente aí com o jornalista, né? O professor. Uhum. E realmente eu acho que isso veio muito tarde, essa extinção desses ministérios, essa quantidade, 8 ministérios. Eu acho que ainda é pouco. Deveria ter sido extinto muitos outros ministérios que são verdadeiros ladrões, ou seja, escoando o dinheiro público o tempo todo. Tem mais gordura para cortar, muito então, mais. Agora, algumas medidas são demagógicas, é óbvio, como por exemplo, redução do salário em 10% do salário da presidente, dos ministros e do vice-presidente. Isso é demagógico. Você acha que isso é simbólico? Não, isso é mais do que simbólico, isso é patético até, chega a ser patético, porque na verdade não é isso que vai resolver o problema. A crise, a gente tem um só, né? Deputado tem mais a crise do país não se resolve dessa forma, né? Então algumas medidas foram tomadas, por exemplo, o ministro não viaja mais de primeira classe, que custa um valor de uma passagem aérea astronômica, reduziu. Então tudo isso tem que ser feito de uma forma bastante ampla, né? E não pode ser restrita, não pode se restringir tão somente a isso, tem que se, na verdade, ampliar. É o que eu sempre digo, quando você está muito próximo do problema, o que você faz? Você recua, você dá 2 passos para trás para aumentar o seu ângulo de visão, e é isso que o governo tem que fazer. O problema é que ele não está dando 2 passos para trás para aumentar o seu ângulo de visão, ele está, na verdade, mais em cima do problema. Então, hoje, por exemplo, nós temos um outro problema que o governo vai ter que enfrentar, que é a questão dos vetos, né, que foram vetados pela presidente e que vão passar pela Câmara hoje, se vão derrubar ou não. Então, essa é a pauta bomba. Então, é mais uma questão. Então, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro essa reforma vem muito tarde, né, ou seja, essa extinção, acabar com alguns ministérios que efetivamente são desnecessários, né, isso se criou essa quantidade de ministério para acomodar todo mundo. Nós temos, na verdade, 20 mil cargos comissionados. São pessoas nomeadas pelo governo federal, né, ou seja, para prestar qualquer tipo de serviço ou não prestar serviço nenhum, né, só receber o salário. Agora ela diz que vai reduzir em 3 mil cargos, ou seja, vai passar de 20 para 17 mil, mas é pouco, porque não há necessidade dessa quantidade de cargos comissionados. O problema é que quando a pessoa ela é eleita ou reeleita, ela tem que pagar essa conta, né, para as pessoas que trabalharam na campanha. Não pode fazer o que ela quiser. Ou seja, e essa conta é cara demais, e essa conta é a longo prazo. Não é ela que paga, né? Não é uma coisa que você faz a campanha, tem aquele custo, aquela despesa e termina. Não, o problema é que, na verdade, vai se arrastando. É como se você estivesse arrastando um cadáver da eleição. Uma das campanhas mais caras da história. Esse é o problema. Então, eu acho que é muito pouco. É óbvio que aí teve um remanejamento em relação ao poder, o poder de fogo dos partidos. O PMDB saiu muito mais forte, mais fortalecido dessa história, em que pese o PT ainda tem a maior
maior quantidade de ministérios, né? Então está se tentando fazer alguns ajustes políticos, mas não vai ser o suficiente para poder conter essa hemorragia da crise econômica e financeira do país, é óbvio, porque na verdade nós temos um problema de credibilidade. Credibilidade você não paga ou você não resolve simplesmente reduzindo o custo, mas sobretudo passando a navalha na carne, é isso que tem que fazer. O problema é que até agora a presidente Dilma não passou a navalha na carne, ela tem que passar profundo, entendeu? E realmente consertar aquilo, se é que ela quer consertar esse país. E aí, como o professor também disse, né, eles estão tão preocupados em resolver as questões políticas, a crise política, para garantir governabilidade, para conseguir fazer com que a base aliada volte para o lado dela, etc, etc. E aí acaba esquecendo de quem mais importa nessa história toda, que é o povo, né? Que a coisa está degringolando de um jeito que está difícil da gente continuar. Quem é pobre vira miserável, já está virando miserável, né? Então, mas os números manipulados dizem que não, né? O problema é esse, o problema, na verdade, então você tem que ter uma credibilidade em relação à pesquisa que você faz. Quando você revela algo que é mentiroso, que é manipulado, né? Ou seja, que é fraudulento, é um verdadeiro estelionato que se pratica contra toda uma nação. É verdade. Vamos falar de um último tema que a gente separou para comentar aqui hoje, que é um outro escândalo que a gente está assim de queixo caído. O governador Geraldo Alckmin, ele tornou sigiloso por 25 anos documentos, relatórios, enfim, que mostram a questão, o que está acontecendo com os atrasos nas obras do transporte metropolitano, nos metrôs principalmente. O que significa isso, doutor Eduardo? Isso não fere completamente qualquer tipo de lei de transparência que o governo tem que ter em prestar contas com a população? A Folha, para o pessoal entender, a Folha de São Paulo estava fazendo uma matéria sobre esses atrasos e tudo mais e foi tentar com o governo que eles explicassem, olha, a gente quer dados, a gente quer números. De repente eles ouviram a resposta do governo dizendo que não, que agora, a partir de agora, esses documentos são top secret. Ninguém pode saber o que se passa com relação às obras do metrô aqui de São Paulo. Está tudo atrasado, estão devendo para todo mundo, tem um monte de problema com a empresa espanhola, não sei o que, e ninguém pode investigar. Que história é essa, doutor? Regiane, nós temos que dividir isso em duas situações, tá? Primeiro, a questão, obviamente, você ter o portal da transparência é para saber qual é a atuação do governo e como é que ele está avançando na gestão. Ou seja, a evolução da ampliação das linhas de metrô, das linhas, dessas linhas que eles estão fazendo, que é o monotrilho, essa coisa toda. Isso é uma situação, ou seja, a sociedade tem o direito de saber qual é a evolução disso. A outra questão é com relação ao sistema de segurança do metrô. Isso eu vejo uma necessidade. Por uma questão de atos terroristas. Eu vou dar um exemplo. Nova York, Estados Unidos, ele realmente sigiloso. Todo o sistema estratégico de segurança urbana, tanto do metrô, por uma questão de segurança. Por uma questão, obviamente, de combate e de prevenção a atos terroristas. E isso é uma questão. O que o governo do Alckmin está alegando é exatamente isso, ou seja, o que se tornou sigiloso é a questão de risco à vida, à segurança e à saúde da população, risco de projetos de pesquisas e desenvolvimento estratégico, científico, tecnológico, daí por diante. Então, é uma outra questão, não tem nada a ver com relação à questão da transparência e saber da evolução da construção e da ampliação do metrô. São duas coisas distintas. O que o governo tem que fazer é deixar isso claro. Olha, a questão do portal de transparência está aqui, ó. Todo mundo pode ter acesso, todos têm direito, qualquer cidadão tem o direito de ter essa informação. Agora, com relação ao sistema de prevenção e segurança, obviamente isso você tem que manter sob total sigilo, mesmo porque, por exemplo, uma planta, uma estratégia mantida pelo metrô para que eventualmente hoje amanhã não aconteça o que aconteceu em alguns países da Europa, onde coloca bomba num determinado sistema de túneis do metrô e eventualmente possa ocorrer aí uma catástrofe qualquer. Então é nesse sentido. Então nós temos que separar o que é realmente o que é secreto, o que é sigiloso e o que faz parte da transparência, do portal de transparência, entendeu? Então são duas coisas distintas. Pelo que eu li,
parece que as coisas estão meio misturadas realmente, porque a questão contratual, com relação àquela empresa espanhola e tudo mais, também está envolvida nesses documentos sigilosos aí. Então, eu acho que o governo tem que deixar muito claro o que ele está querendo deixar para que a população realmente fique em segurança e para que a gente não saiba das coisas que estão acontecendo, porque de 100 estações, de 100 quilômetros de vias que eles queriam entregar até 2014, só entregaram 78, a gente não sabe o que aconteceu nem o que vai acontecer com o restante, sendo que muitas das estações nem vão ser entregues mais, né? Já voltaram atrás. Então, a gente tem um plano de expansão que não vai ser colocado em prática. E é aí que a gente quer saber o que está acontecendo. Você vê como é a falta de planejamento, é a falta de estratégia, obviamente, você cria um temor danado, né? Ou seja, é tão sigiloso que nem ele sabe explicar o que foi sigiloso, o que é sigiloso e o que não é sigiloso, entendeu? Então é isso, tem que deixar claro para a população saber e diferenciar uma coisa da outra, tá, entendeu? Certo. Terça-feira que vem, doutor Eduardo estará de volta para a gente continuar falando desses assuntos, desses e tantos outros, porque toda semana tem novidade, né, doutor? Para você continuar falando com o doutor Eduardo, /Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Ótima semana para você, viu? Semana, um beijo para todos. Obrigada, tchau. Até.